Oi, e aí, como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, viu? E bem acomodado aí para acompanhar mais um episódio aqui do nosso É Sério? Podcast. E você já sabe que o nosso encontro pode ser acompanhado, como eu acabei de dizer, aqui no YouTube, no nosso canal, ou também nas plataformas de podcast que vão aparecer aí na sua telinha. Então não tem desculpa para não ficar por dentro dos nossos conteúdos. E eu sempre trago alguma coisa aqui, gente, de qualidade. E que interesse a todo mundo, né? E se você ainda não segue o nosso canal, aproveita para curtir, para comentar as nossas entrevistas, para sugerir alguns temas, porque a sua participação é muito importante para mim, tá bom? E também compartilhar este conteúdo que está sendo apresentado. Olha só. Hoje, nesse novo episódio aqui, que eu estou no Estúdio Podcast, esse ambiente super aconchegante, estou trazendo É Sério para cá, né? Antes eu gravava em um outro estúdio, mas esse aqui eu digo para vocês, não é propaganda não, porque ele é top. É pensado para trazer esse aconchego, para que você tenha vontade de acompanhar as nossas informações do comecinho até o final. Eu vou falar de um assunto que particularmente eu tenho vivenciado aí de maneira direta ou indireta já há algum tempo, e é um segmento que só traz benefícios para o Brasil, para a economia do Brasil, que é o cooperativismo. E para você ter uma ideia da importância desse segmento, o cooperativismo hoje no Brasil, ele abrange aí cerca de 19 milhões de pessoas, gerando mais de 490 mil empregos. Gente, é muita coisa, não é não? E quando se fala em cifras, em valores, em 2022 foram 518 bilhões em crédito, né? Financiando aí pequenos negócios, produtores rurais, infraestrutura, transporte e serviços. Isso são dados do Sistema Financeiro Nacional, o SFN. E para conversar sobre cooperativismo, batermos um papo bem interessante sobre o assunto, eu convidei uma pessoa que eu sei que respira essa área já há muito tempo. Ela é resultado de muita dedicação. Na verdade, o nome dela é dedicação, se a gente for caracterizar, né? E entusiasmo também com o cooperativismo. Eu acredito que aqui em Alagoas pouquíssimas pessoas entendam tão bem desse assunto quanto ela. Eu tenho o prazer de conversar agora nesse bate-papo aqui bem descontraído com Márcia Túlia Pessoa. Oi, Márcia. Olá, Fabiola. Muito bom receber você aqui. Já tinha um tempo, né, que a gente estava marcando aí essa entrevista e finalmente chegou esse dia. Perfeito, é verdade. E assim, eu já aproveito para agradecer a oportunidade. Como você muito bem colocou, o espaço está muito bonito e o tema é um tema convidativo. Cooperativismo é um tema extremamente importante nesses dias em que vivemos na perspectiva social e econômica. Márcia, hoje você está presidente da OCB, né? OCB Sescop Alagoas. Agora vamos explicar para quem é para o nosso espectador aqui do podcast, o que é o sistema OCB e Sescop aqui. A OCB, ela é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e o Sescop é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. O Sescop é uma paraestatal, se assemelha ao Senai, o Senac, então faz parte do Sistema S. E o público-alvo do Sescop é a cooperativa. Então, as cooperativas brasileiras, elas têm todo o suporte do Sescop. E a OCB, ela é um outro CNPJ, mas que ambos ocupam o mesmo espaço, fazem parte da mesma estrutura, da mesma instituição. E a OCB, ela é um sindicato patronal e existe para contribuir para fomento e fortalecimento das cooperativas alagoanas. E toda a parte de convenção coletiva de trabalho é realizada pela Organização das Cooperativas Brasileiras. Quando você fala apoio que o Sescop oferece, que tipo de apoio é esse para as cooperativas? O Sescop, ele inicia o trabalho a partir do fomento. Então,
existe um grupo de pessoas interessadas em geração de trabalho e renda, e todas elas têm o mesmo objeto de trabalho, o SESCOP vai ao encontro dessas pessoas no melhor dia, no melhor horário e local, para explicar o que é uma cooperativa, Sim. como ela funciona, quais são as vantagens, quais são os desafios, como se constitui. E aí, quantas vezes forem necessárias, o SESCOP vai ao encontro das mesmas pessoas, dos mesmos grupos, explicar exaustivamente até que elas entendam e decidam se de fato há interesse na constituição de uma empresa cooperativa. E aí vamos fazer de conta que o grupo se interessou. Qual é a próxima etapa? A cooperativa constituída, o SESCOP dá todo o suporte na área formativa. Então, por exemplo, o agricultor ele está na zona rural, então o SESCOP disponibiliza para essas famílias no campo agrônomo, zootecnista, veterinário, se trabalham beneficiamento de alimentos, então nutricionista, vigilância sanitária preventiva, tecnólogos de alimentos. Então há uma vasta capacidade de atendimento para que as cooperativas elas caminhem da forma mais eficiente possível. Então, digamos, é do começo, o meio, até que ela consiga ser pujante naquele setor que ela se propôs a ser cooperativa. Seria isso? Exatamente. Perfeito. Muito, muito bacana. E hoje em dia, como é que você analisa o cooperativismo aqui no estado de Alagoas? Primeiro, quantas cooperativas, né, elas fazem parte do sistema OCB aqui no estado? Bom, vamos lá. No estado de Alagoas, há um número na junta comercial que deve estar próximo de 400 cooperativas aproximadamente. Então, algumas dessas cooperativas se constituem e é liquidada, ou às vezes nem é liquidada, mas não passa pela OCB, né? Do ponto de vista legal, existe uma legislação brasileira que é a 5764 de 1971, embora seja uma legislação da década de 70, ela é muito bem escrita e atende muito bem ao segmento, né? E, segundo essa lei, toda cooperativa registrada, toda cooperativa constituída, ela obrigatoriamente deve ter o registro na OCB, como uma criança que nasce e tem o registro de nascimento. Assim é a cooperativa. Então, na OCB, nós temos hoje aproximadamente 200 cooperativas distribuídas em vários ramos de atividade. E, assim, é onde justamente está o apoio que é a contrapartida para essas cooperativas. Se elas estão registradas, obviamente elas têm a capacidade de receber todo esse apoio, essa infraestrutura de profissionais que fazem com que a cooperativa dê certo, né? Exato. Então, ela tem que ter o registro e a regularidade. O que significa, o que seria essa regularidade? Então, ela precisa ter os atos constitutivos e atendimento aos normativos e legislação. Então, a cooperativa precisa anualmente realizar suas assembleias, ter a ata da assembleia arquivada na junta comercial, pagar as contribuições da OCB, né, da Organização das Cooperativas. Então, uma vez regular, sim, ela tem todo o atendimento. E como é que está a situação dessas cooperativas aqui em Alagoas atualmente? Eu diria a você que muito bem, né? As cooperativas que estão registradas, nós temos um índice de adimplência, de regularidade importante, né? Que já traz um diferencial competitivo numa análise no cenário nacional, e são cooperativas muito bem assistidas na minha perspectiva, e os números nos mostram isso aí, os indicadores que nós temos dentro da organização. Agora eu imagino, Márcia, que esse não é um dado, digamos, atual, foi parte de um processo que começou lá atrás, e você
teve uma participação significativa nisso. Quando eu falei que você respirava o cooperativismo, vamos começar lá do começo. Por exemplo, quando foi que você chegou na OCB e foi galgando esse espaço e ajudando a construir aquele ambiente? Então, o meu primeiro contato com o segmento, né, com o cooperativismo, foi no Ceará, lá pelo final da década de 90, em 1997. Eram cooperativas de costureiras em Acarape, um município do estado do Ceará. Em 2000, eu retorno para o estado de Alagoas e em 2002 eu comecei a desenvolver um trabalho na área de planejamento de uma cooperativa do segmento saúde aqui do estado, uma grande cooperativa. E depois eu entro no sistema OCB por meio de um processo seletivo, em 2004 precisamente. Então, assim, de 2004 para cá, já se vão quase 20 anos de atividade, participando de diversas formações, não só no estado de Alagoas, no país, mas também algumas em nível internacional. A Alemanha, que é o berço do cooperativismo de crédito, fortemente, é uma referência. Áustria, enfim, alguns países onde o cooperativismo é bem desenvolvido e trabalhado. E a gente, nesse processo, vem trazendo para o estado de Alagoas o que existem de boas práticas de gestão e inovação. E assim, esse processo vem crescendo, né? O cooperativismo no estado de Alagoas, ele é uma referência como cooperativas que têm essa visão empresarial e que tem nesse entendimento, nessa linha de atuação, evoluído de forma significativa do ponto de vista social e econômico. Márcia, eu vou dar um intervalozinho de 30 segundos para você tomar um golinho de água, enquanto eu vou dar um recadinho aqui para o nosso espectador da Prefeitura Municipal de Maceió. Acompanha. Dá pra ver que tá melhor na saúde, com atendimento na porta de casa. Já são mais de 450 mil atendimentos do Saúde da Gente nos bairros e nas grotas. E tem horário ampliado nos postos médicos com o Corujão da Saúde. Dá pra ver que tem trabalho em toda a cidade, mudando pra melhor a vida de todos. Tá melhor pra mim e pra todos nós. Dá pra ver a mudança em Maceió. Prefeitura de Maceió. Tá vendo aí, gente? É trabalho que não acaba mais. E isso é o resultado dos nossos impostos, né? Nós somos contribuintes e estamos bem assistidos, né? A gente paga direitinho lá o nosso IPTU e tudo isso volta em forma de benefícios para a população. Legal, né? Bom, e voltando aqui para o nosso assunto, que é cooperativismo, eu estou com Márcia Túlia Pessoa, que é presidente do Sistema OCB Sescop aqui em Alagoas, e a Márcia vinha falando justamente da evolução do cooperativismo, né? Ela começou a trabalhar nessa área aqui em Maceió no comecinho do ano 2000 para cá, né? E eu imagino, Márcia, que muitos desafios apareceram ao longo dessa trajetória. O que era mais complicado naquele começo, assim, quando se falava em cooperativismo? A empresa cooperativa, ela tem um grau de complexidade muito grande. Por quê? Porque o principal capital dessa empresa é o ser humano, são as pessoas. E aí, trabalhar com a empresa cooperativa requer um olhar, uma acuidade sensorial muito grande do ponto de vista do olhar, da escuta, da compreensão do comportamento humano. Então, como se comporta o agricultor que reside na região do sertão? E aí, numa análise comparativa com o agricultor que tem a mesma linha de produção e está no litoral ou no agreste. Então, essa questão da cultura, da conduta, do comportamento, para que o diálogo com ele se estabeleça da forma mais afinada possível. Então, essa é uma variável que a gente precisa entender que deve existir para trabalhar com a cooperativa. E aí, nessa perspectiva, nós temos segmentos dos mais variados. Nós trabalhamos com as cooperativas de catadores de material reciclável. São pessoas boníssimas, pessoas que enfrentam desafios cotidianamente, como todos nós, seres humanos, mas há particularidades do catador de reciclável.
Então, nós precisamos atender muito bem o catador de reciclável. E aí vem profissionais da saúde, professores, que mais? Nutricionistas, psicólogos, todos esses que estão na saúde, na zona rural, na educação, no crédito, no transporte. Então, todos os segmentos da sociedade, eles estão incluídos dentro de uma cooperativa, pelo menos. Então, primeiro ter essa compreensão. Preciso entender de gente, preciso gostar de gente para que o processo evolua, flua. E compreender essa questão da diversidade, além da diversidade, demanda que vem de cada família, de cada cooperativa. Porque por trás de cada sócio cooperado existe uma família que a gente precisa também observar. Você falou aí a questão de gostar de gente. Eu estava vendo aqui as informações da Márcia Túlia. Ela é graduada em administração e administração de empresas e psicologia, especialista em estratégia, o que é extremamente importante para o segmento. Análise de comportamento, avaliação psicológica, terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, isso. Né? Seria isso? Exato. E hoje também está como conselheira de administração do Cicobi Leste, sócia cooperada do Cicobi, do Sicredi, Unicred, Conecta Psi. Então, essa questão da experiência, do acumular todas essas funções, você acredita que hoje fica mais fácil de chegar para aquela pessoa que ainda não se entende como um cooperado, chegar para ele e falar da importância que ele tem para que o sistema evolua de maneira... tenha sucesso realmente? Sim, perfeitamente. É muito importante que cada sócio cooperado ele se aproprie do negócio, da cooperativa. Por quê? Porque quando ele se vincula a uma cooperativa, é o CPF dele que está diretamente vinculado ao CNPJ da cooperativa. Então, ele precisa entender por quê? Porque ele tem uma responsabilidade legal e ele precisa compreender como esse empreendimento está evoluindo, a saúde econômica desse empreendimento, como o empreendimento está sendo gerido. Por quê? Porque todo o patrimônio desse sócio cooperado está diretamente vinculado a ganhos e perdas. Então, a gente precisa, dentro de uma perspectiva técnica, deixar o máximo de clareza para cada uma dessas pessoas vinculadas à cooperativa. Que a gente pensa assim, quando é cooperativa, seria basicamente isso, o lucro de tudo que é oferecido, né, seja o serviço ou o produto, tudo é dividido proporcionalmente entre os participantes. Isso, exatamente. Como funciona? No cooperativismo, a gente chama lucro de sobra. Sim. E prejuízo de perda. Então, na empresa cooperativa, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Se eu não trabalho, eu não ganho. Então, isso a gente chama de equidade, né? Na produção. Então, se eu sou uma profissional da área da saúde, psicóloga, por exemplo, como você muito bem citou, quanto mais eu tenho disponibilidade de tempo para atender os clientes da cooperativa de psicólogos, proporcionalmente eu vou ganhar mais do que aquela psicóloga que não tem disponibilidade de tempo, mas tem obrigações com a cooperativa. Então, essa proporcionalidade nos ganhos, ela acontece dessa forma. As perdas, se no final do exercício, terminou o ano, é fechado o balanço da cooperativa e a cooperativa teve perdas, então eu também tenho que assumir essa responsabilidade, que é o que a gente poderia chamar de prejuízo, mas o termo utilizado no cooperativismo são perdas. Então é por isso que cada um, mesmo que seja aquele trabalho de formiguinha, né, que a gente costuma falar, cada um é um ser extremamente importante, porque se uma pessoa de algum setor da cooperativa não está trabalhando da maneira correta, isso vai prejudicar o grupo inteiro, né? Perfeito, exatamente. Vale para tudo, porque vamos lá, é uma empresa de cunho coletivo, né? Então, imagine, existem cooperativas que trabalham, cooperativas de costureiras. Então, um cliente solicitou fardamento, 1000 peças. Uma costureira produz tudo com muita eficiência e um excesso de qualidade. A outra
não tem esse cuidado, esse zelo. Então, o mesmo cliente receberá peças com um padrão de qualidade diferente, sendo da mesma cooperativa. Entendi. Eu vou dar um intervalo para a Márcia Túlia tomar a aguinha dela aqui para a gente continuar, mas eu quero falar para você, gente, quem tem visitado aqui o nosso estúdio, o podcast, onde eu estou fazendo o É Sério agora, elogia bastante o nosso mobiliário. A gente repaginou as nossas poltronas Swan, repaginamos também os nossos puffs e sabe que isso nos custou bem mais em conta? Pois é. Se você puder fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, essa é a dica que eu dou. E um pessoal que é super bacana, já é parceiro meu, já de longa data, dos meus programas de TV, é o pessoal da Aqui Estofados. É uma empresa que já existe aí desde 1993. E se você quer fabricar o seu sofá, quer personalizar, quer mudar o estofado, quer mudar o tecido do seu sofá, do seu puff, enfim, dar uma cara nova, aquele móvel que você tanto gosta, fala lá com o Manuel, com a Fernanda, da Aqui Estofados, que eles vão resolver para você rapidinho. Eu vou deixar o telefone deles, né? E vou deixar o telefone, a rede social também, para que você entre em contato com eles, tá certo? Bom, então vamos continuar aqui nosso assunto, que é cooperativismo, né? Que é coisa boa, que gera renda, gera emprego para todo o estado, movimenta a economia, aliás, para o mundo inteiro, mas a gente está falando especificamente aqui de Alagoas. E a Márcia falava agora há pouco a questão da participação de cada um nesse processo. Se uma coisa não vai bem ali, é capaz de prejudicar todo mundo, né? Exato. E ter essa consciência desde a formação da cooperativa é imprescindível, né, Márcia? Perfeitamente. A cultura da cooperativa, ela precisa já iniciar nessa perspectiva. Por quê? Porque qualquer falha é mais fácil corrigir lá na frente, porque a base já ficou muito bem desenhada, as trilhas que serão necessárias serem seguidas ficaram estabelecidas de acordo com todos os sócios cooperados, já no processo da constituição da cooperativa. Eu tenho acompanhado as redes sociais do Sistema OCB Sescop, e assim como acontece no Brasil, existe um dia que eles chamam de dia C, que é o dia de cooperar, né? E nesse dia são oferecidos vários serviços à comunidade, e ali as pessoas conseguem realmente entender esse espírito cooperativista, porque é uma cooperativa ajudando a outra, serviços que a comunidade participa, ela aproveita bastante. E como é que está o dia C aqui em Alagoas, percorrendo aí todo o estado? Então, dentro das ações de promoção social, já há uns 10 anos aproximadamente, o Sistema OCB vem dando um foco muito grande na saúde da população, né? E aí, mensalmente, nós fazemos ações, às vezes numa dimensão menor, mas de atendimento às cooperativas. Sim. Passado esse período do Covid, no campo da saúde mental, especialmente, as demandas aumentaram, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos e outras variações. E aí a gente tem levado para diversas cooperativas do estado inteiro atendimento na área da psicologia, nutrição, fisioterapia, médicos, atendimento voltado também para crianças, especialmente porque na zona rural as crianças têm uma certa necessidade, o que também não exclui a zona urbana. Então o dia C são ações grandes, né, de médio e grande porte, onde a gente, além de atender a cooperativa, atende também a comunidade do entorno da cooperativa. E é uma maneira das próprias cooperativas terem contato entre si, né? Que acho que é um dos princípios do cooperativismo, a intercooperação, né? E é bacana. Eu tive, gente, a oportunidade já de participar de algumas dessas ações e é muito, mas muito legal mesmo, tanto para a comunidade quanto para os profissionais que estão indo
né, os profissionais que estão participando dessa ação, porque o que eu percebo, Márcia, é que as pessoas já ficam ansiosas. Quando é que vai ter o dia C aqui? Quando é que vai ser realizado? Quais são os serviços que vão ser oferecidos? Fica todo mundo naquela expectativa. Exato. É algo diferente, porque além do atendimento, a gente também leva brinquedo para as crianças. A Orquestra Filarmônica do Estado, ela é constituída por uma cooperativa de músicos, a COFIA. Eles também participam dessas ações, levando uma música de qualidade, mais refinada, sofisticada. Tem uma cooperativa de bibliotecários que trabalha o projeto Sementes do Amanhã, Sim. que leva para as crianças contação de histórias. Então, a gente trabalha numa perspectiva de resgatar a educação clássica e ter esses cuidados com a saúde, né, saúde básica da população, aquelas especialmente que estão vinculadas a alguma cooperativa no Estado. Aí uma coisa que é até dúvida de algumas pessoas quando eu falo assim, SESCOP, OCB, o poder público, ele tem de alguma maneira, ou a iniciativa privada tem alguma participação nesse tipo de sistema de trabalho de vocês? Eles ajudam de alguma maneira, ou podem ajudar, ou deveriam ajudar? Então, o SESCOP hoje ele tem uma relação muito interessante, muito rica com a entidade pública e privada. Sim, nós temos várias parcerias com instituições de ensino, representantes do governo do Estado, ou mesmo do município. E temos a Frente Parlamentar do Cooperativismo, que é bem presente, né, e atuante. Então, eu diria que o SESCOP, a OCB hoje, eles estão, eu vejo eles dentro de uma condição muito positiva na sociedade alagoana, e esse reflexo, ele se traduz no país inteiro. Né? Temos a OCB Nacional, que fica em Brasília, e ela traz toda essa cultura para que a gente possa exercitar cada um no seu devido estado, e tem sido muito importante. Tem feito crescer. Você tem a oportunidade de estar sempre circulando na questão de reuniões, Brasil afora, também no exterior. Você consegue, assim, pelo menos ter uma ideia de que cada cooperativa, tudo bem, ela tem a sua dificuldade, mas tem algum fator que é mais presente em determinado tipo de cooperativa? Tipo, você falou dos catadores, né? São pessoas geralmente mais humildes, porém com um engajamento que eu admiro demais essas pessoas, porque tem uma força de vontade, porque para você acordar 3, 4 horas da manhã para ir pegar o material que seria descartado, e eles transformam aquilo ali. Então, ele tem uma certa dificuldade. Mas quem tem uma cooperativa maior, tipo um médico ou psicólogo, também devem ter as suas. Essa é a realidade também de outros lugares, outros estados ou países? Sim. O cooperativismo, como eu coloquei, né, na verdade a empresa cooperativa, ela é constituída por pessoas. E nós somos semelhantes em qualquer parte do mundo. Todos nós, seres humanos, queremos ser acolhidos, escutados, queremos ter uma vida digna, queremos existir da melhor forma que a nossa capacidade humana permite, e da mesma forma a estrutura, os espaços onde nós estamos. Então, uma cooperativa, ela, quando exerce efetivamente o seu papel, ela cuida de cada sócio cooperado. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela diz o seguinte: eu amo o que eu conheço. Então, quando a cooperativa ela conhece efetivamente o sócio cooperado, a família que está por trás daquele indivíduo, ela passa a entender mais e melhor as suas necessidades e, consequentemente, ela pode buscar atendê-las da melhor forma possível. Esse é o real papel de uma empresa cooperativa. E assim, só juntando, o Estado de Alagoas ele se destaca muito pelo processo da intercooperação. Sim. Um dos princípios que você citou muito bem, né, muito bem colocado. E o que significa isso? Se eu tenho uma cooperativa de taxistas, ao invés de eu contratar um táxi que não está na cooperativa, eu vou buscar da cooperativa. Sim. E uma cooperativa de turismo, agropecuária, de roupas, né? De produção de roupas, enfim, tudo que eu preciso, produção de alimentos,
eu preciso buscar dentro do próprio sistema. E isso tem feito com que a economia do sistema cooperativo tenha crescido cada vez mais e melhor em Alagoas. A gente conversava agora há pouco com a assessora de vocês a respeito de uma sugestão aí de um novo assunto para a gente trazer aqui, que é a cooperativa da roça. A Central Roça Cooperativa. Pronto, isso. Já vai ser um próximo assunto aí para a gente conversar. E pelo que eu tenho pego de informação, tem sido um sucesso aqui, verdade. Né? É verdade. Por quê? A que você atribui isso? Então, o que é a Central Roça Cooperativa? Lá em 2017, numa reunião numa cooperativa agropecuária de um desses interiores do estado de Alagoas, eu escutei o presidente dizer o seguinte: nós temos diversos órgãos que nos atendem, mas ninguém pensa que a gente precisa vender os nossos produtos. E eu saí com aquela frase na cabeça, né? À época nós tínhamos à frente da OCB o Dr. Marcos Antônio Braga da Rocha, uma pessoa extremamente importante para o cooperativismo brasileiro, uma referência. E combinamos, então, de começar a trabalhar o escoamento da produção. Era uma forma muito, muito precária, primitiva, mas com muito boa vontade. E em pouco tempo, esse projeto cresceu de uma forma impressionante. O volume de vendas foi algo que chamou muito a atenção. E chegamos ao entendimento de que ele agora já estava pronto para deslanchar. Foi quando ele se constituiu numa central de cooperativas agro. São 11 cooperativas que fazem parte desse projeto e uma fila de mais 11 querendo participar também. E realmente tem sido um sucesso. Pois é, eles vendem produtos, cada um ali no seu segmento. Gente, tem queijo, leite, que mais? Manteiga, frutas, verduras, geleias, bolos, pães, camarão, tanta peixe. Coisa. E aí é onde a gente consegue imaginar, aliás, perceber e comprovar, Márcia, a diversidade e a importância que essas pessoas têm para a economia do estado. Com certeza, exatamente. E assim, todos nós precisamos nos alimentar todos os dias. E qual é a grande vantagem do produto da Central Roça Cooperativa? É um produto monitorado no campo, é um produto que tem um preço justo, porque vem direto do produtor para a mesa do consumidor. Quer dizer, não tem atravessador aí, o preço também é super convidativo. Isso. Eu tive a oportunidade de adquirir alguns produtos recentemente e, sinceramente, amo. Eu estava até conversando com alguém, que eu não lembro o nome dele agora, eu disse, nossa, eu comprei um queijo aqui, tem 10 dias, e o queijo continua bom para consumo. Sim. Né? Um queijo coalho, acho que era de alguma coisa do sertão. Isso. Isso é maravilhoso. Né, porque você está dando àquelas pessoas um futuro, né, e faz com que essas pessoas acreditem ainda mais naquilo que elas estão produzindo. Perfeito. Porque eu acho que deve ser ruim quando você tem uma produção, você não tem para onde escoar, né, e as pessoas não sabem sequer que você produz aquilo. Exatamente. E assim, são pontos do estado que têm um acesso difícil, complexo, e a gente cuida para que esse produto chegue com qualidade, né? E também acessa, né? Dá fácil acesso a quem tiver interesse em adquirir. Tem ovos também, é importante colocar. Então são muitos produtos. Márcia, a gente quando fala aqui de cooperativismo, olhando para você, o seu olho brilha, né? Brilha mesmo. Isso é bacana, porque você vivencia isso no seu dia a dia. Mas a gente sabe, você não é de Alagoas, né? Isso, eu sou de Recife. E aí chegou para cá, já foi se engajando aí nos projetos. Você imaginava que um dia você iria respirar o cooperativismo? Então, vamos lá. Desde muito criança, eu sempre gostei muito de pessoas, de lidar com pessoas. E sempre me chamou a atenção as dificuldades, né? Como é importante a gente ter na mesa comida, ter a roupa para vestir, ter a escola paga, ter o remédio quando precisa. Então, ao longo da minha vida, eu enfrentei dificuldades dessa natureza. Então, eu senti na pele a necessidade de precisar ter e ter dificuldade de ter acesso. Então, eu sempre fui muito sensível à dor do outro, no que trata dessas questões. E sempre tive muita vontade de trabalhar com algo que eu imaginava que não existia, que era exatamente o que eu trabalho hoje. Eu tinha muita vontade de trabalhar para pessoas, para contribuir para o desenvolvimento, para a melhoria da condição de vida, mas eu achava que isso não existia e então fui na base do sonho, vamos dizer, até que
o cooperativismo e eu nos encontramos e, de fato, tem sido muito gratificante. Eu agradeço a Deus essa grande oportunidade que Ele deu, que é essa missão, né, de poder fazer efetivamente aquilo que eu gosto e que me empenho para aprender a cada dia um pouquinho mais. Tá muito bacana essa nossa entrevista. Agora eu queria dar um recado para nós mulheres aqui. A gente gosta de se vestir bem e de ter um preço justo na hora de comprar os nossos produtos, as nossas roupas. E eu vou dar uma dica bem bacana para você, que é da Vanité. É uma loja incrível, multimarcas, que tem aqui, ó, na Ponta Verde, tá com promoção de até 60%. Gente, a gente entra na loja, difícil é você sair com uma peça só. I'm a Barbie girl in a Barbie world, getting ratchet, it's fantastic, you could be my Ken, if you wanna spend, give me cash now. Daí a promoção da Vanité, 60% de desconto e já garante o seu look para o próximo evento, tá bom? Márcia, antes da gente encerrar aqui essa conversa maravilhosa, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem, por exemplo, está desejando se juntar com outras pessoas que pensam da mesma maneira, que são de algum segmento, mas que não sabe por onde começar. O que você diria para essas pessoas? Cooperativismo é um caminho? É uma alternativa, é uma opção que a pessoa pode buscar, né? Vamos lá, se houver alguém interessado ou algum grupo interessado, ele chama a OCB e nós vamos ao encontro dessas pessoas. O fato de eu ter essa competência na área da psicologia traz uma sensibilidade e um entendimento para que eu possa contribuir para esse direcionamento. Qual é a característica que esse grupo tem ou essas pessoas têm? Existe a necessidade de constituir uma cooperativa ou já existe alguma cooperativa constituída que essa pessoa possa se incluir nessa cooperativa? Então, tudo isso a gente tem como, a partir de uma escuta, dar um direcionamento. Então, eu entendo que a cooperativa é uma excelente oportunidade e que está à disposição da sociedade. Muito obrigada pela conversa, adorei, tirei todas as minhas dúvidas, que eu tinha algumas ainda, apesar de conhecer um pouquinho do cooperativismo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa cooperativa de crédito durante, acho que 6, 7 anos, e isso me despertou justamente para a importância do você fazer a sua parte, o outro fazer a parte dele e juntos somarem. Isso é muito bacana. Márcia, boa sorte para você nessa sua jornada cooperativista. Um beijo grande lá para a turma do Sescop. Agradecer aqui a assessora Sabrina Scanoni, minha colega já de trabalho, acho que foi em 2 vezes, né, Sabrina? Pois é, em 2 empresas de TV. E é isso. Se você não conhecia o cooperativismo, tá aqui a pessoa certa para conversar, bater um papo e montar aí a sua cooperativa. Obrigada, viu, Márcia? Obrigada. Bom, eu vou ficando por aqui. Aproveita, compartilha, curte o nosso conteúdo, espalha aí a boa notícia, que o É Sério volta no próximo episódio e você não pode perder, tá bom? Tchau, tchau, até lá.